legislação. Aplica-se aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito as regras e disposições da legislação específica e, de modo subsidiário, as regras do Código de Processo Penal. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito foi instituída a partir de denúncias apresentadas ao Legislativo Municipal, substanciadas na existência de cadastramento pelo Poder Executivo Municipal de imóveis com lançamento de IPTU abaixo do valor da cota básica, em eventual ato de renúncia de receita. Todos os trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito serão objeto de gravação em áudio e vídeo, e por obediência ao princípio constitucional da publicidade, foi franqueada aos veículos de comunicação interessados a possibilidade de sua transmissão ao vivo. O conteúdo das sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito também estarão disponíveis a qualquer interessado nas dependências da Câmara Municipal de Divinópolis 24 horas depois de sua realização. O rito da oitiva. Nome completo do senhor. O senhor, nome completo do senhor, por favor? Júlio César Belisário Campolina. O senhor foi convocado por esta Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de testemunha para prestar informações que possam elucidar o objeto de investigação aqui traçado. Como testemunha, na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal, o senhor não pode deixar de dizer a verdade em relação ao questionamento sobre o fato do qual tenha conhecimento. Da mesma forma, não pode omitir-se em relação aos mesmos fatos, sendo crime agir em desacordo com essas condições. Diante disso, o senhor se compromete perante essa Comissão Parlamentar de Inquérito e perante a lei, dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado? Sim. Fique ciente de que esse descumprimento desse compromisso é crime e o senhor, por essa razão, poderá ser processado e até mesmo preso. Gostaria que o senhor nos confirmasse alguns dados pessoais, como nome completo, escolaridade, estado civil, profissão, endereço. Júlio César Belisário Campolina, engenheiro, casado. Eu resido na Avenida 1º de Junho, 728, apartamento 202. Gostaria que o senhor já apresentou o documento. O senhor Júlio é parente, amigo íntimo ou inimigo do chefe do Poder Executivo Municipal ou de algum servidor da atual Secretaria Municipal da Fazenda ou da Diretoria de Cadastro do município? Não, não sou parente, não. Agora, amizade com o prefeito eu tenho por ter trabalhado já com ele em outras ocasiões. Mas no cadastro e na Fazenda eu não conhecia. Prestado o compromisso, passamos a palavra aos vereadores para que possam fazer as suas perguntas. Estou com o senhor. Eles não querem fazer pergunta agora, não. Senhor presidente, senhor colega vereador, senhor Júlio, boa tarde, seja bem-vindo. Essa CPI, confesso que me deu um banjo, sexta-feira para cá, de ver a associação criminosa que está instalada em Divinópolis. Ela vai tomar outro rumo agora, né? Ela vai tomar outro rumo porque ela chegou dentro do Legislativo. É uma CPI que talvez eu tenha feito papel de idiota, mas quem está com a verdade nunca faz papel de idiota. A verdade é uma coisa bonita. Não tem duas verdades. E eu tenho visto os rumos, as manobras, e principalmente com a mão dessa casa. Amanhã nós vamos, com a nossa procuração, com voto, nós vamos tornar público algumas coisas e até convocar vereadores agora. Ninguém vai achacar ninguém, ninguém vai pegar a família de ninguém em nome de calar coisa errada. Não vai. Estou preparado para debater isso de uma forma madura e vão estar atentos. Daqueles, por exemplo, até da estatística. Nós mudamos hoje para ver quem faz pergunta e nós vamos estar atentos a isso. Nós vamos entrar com requerimento pedindo ajuda à Polícia Federal. Eu vou entrar com requerimento, é porque está virando brincadeira. Uma coisa que é para ser um trabalho bonito e toma até dimensões familiares e de ataques. Mas essa é a minha introdução. Só Júlio, você não trabalha na prefeitura tem quanto tempo?
Eu sempre trabalhei como contratado, nunca fui concursado. O primeiro trabalho meu foi junto com Fábio Notini. Depois disso, eu fiquei alguns anos fora de Divinópolis, voltei em 99, trabalhei um ano com Domingos Sávio, trabalhei com o prefeito Galileu no mandato dele 2001, 2004, trabalhei também com o Demétrios e com o Vladimir. E agora com o Galileu. E agora com o Galileu. Então, de 99, só está, então, 99, 2000, 27 anos, bem dizer, direto na prefeitura. Não. Eu fiquei um período fora. Ficou tempo fora na época do Fábio? Eu fiquei 4 anos fora, trabalhando para a empresa Ferlig, fazendo umas PCHs fora de Divinópolis. Isso foi no final do governo do Demétrios. E depois, no governo do Vladimir, eu saí e fiquei 4 anos na empresa Lamar Engenharia. E depois fui convidado pelo Galileu para participar junto da equipe dele nesse atual governo. O senhor que fez o passo, não foi? Eu iniciei. É isso mesmo. Depois eu saí da empresa e fiquei mais ou menos um ano e pouco, trabalhando como autônomo, até voltar para a prefeitura. Certinho. O senhor tem uma cultura... Só completar, Júlio, você falou do tempo do Demétrios, do Vladimir e o Galileu, nós sabemos sua função. Qual foi sua função do Demétrios e como gestor e do Vladimir? Na EMOP, trabalhei com o Galileu no governo de 2001, 2004. Eu trabalhei um ano na Senvop, depois eu fui para a EMOP. Quando o Demétrios entrou, ele me convidou para trabalhar na EMOP também, novamente. E também com Vladimir. Só que o período meu com Vladimir foi pouco tempo, porque eu estava trabalhando fora na época. Então eu já trabalhei com ele também na EMOP, mas um período inferior a um ano. Foi quando eu saí da prefeitura e fui trabalhar com a Lamar. Sr. Júlio, o senhor foi convidado a estar aqui, o senhor não está envolvido em nada, né? Não tem lastro, não tem rastro, não tem digitais do senhor até agora. Mas o senhor foi convocado, eu fiz um requerimento para o senhor pedindo algumas informações. Correto, me lembro. E as informações, eu acho que eu não é feitio de senhor, sou uma pessoa educada, uma pessoa elegante, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, mas se eu tivesse tomado um tapa na cara, seria mais elegante do que o ofício. Não, eu acho que o senhor não entendeu bem a minha resposta ao seu ofício. Primeiro, ele não tem nada a ver com CPI de IPTU, correto? O ofício que foi me passado foi solicitando que eu informasse todos os bairros que foram contemplados com obras públicas, tá? Indicando que obra que foi feita, qual valor foi colocado e o que serviço foi feito. A minha resposta ao seu ofício, eu mandei por escrito, depois você me mandou no WhatsApp, eu respondi também pelo WhatsApp a mesma coisa. Foi o seguinte: como isso me tomaria uma demanda muito grande, eu pedi maiores esclarecimentos com qual finalidade seria essa documentação, para que me facilitasse a fazer a pesquisa. Tipo, que obra que seria, qual bairro, se tem algum bairro específico, algum contrato específico. Porque, se não me engano, eu tenho quase certeza da data,
Esse pedido foi feito para fazer um levantamento nos últimos 25 anos. O senhor pediu desde 1994. Isso eu teria que colocar 1 ou 2 funcionários para trabalhar ou 2 anos, ou 3 anos, não sei, procurando em todo o arquivo morto do município, tá? Abrindo pasta por pasta, lendo documento por documento, para saber qual bairro foi beneficiado. Então, a minha resposta ao seu ofício foi de que, se me desse mais informações para me facilitar o trabalho, eu teria condição de te dar uma resposta de prazo para fazer. Porque em 94 não existia a extinta usina de projeto, existia quem fazia serviços em bairros públicos, era EMOP, CEMOP, aliás, a CENVOP, e a Censur. E nós não temos nenhum cadastro dessas obras. Nós teremos que consultar isso no arquivo morto do município. Por isso que eu pedi maior esclarecimento para me facilitar a busca. Então, eu não acredito que isso seja uma ofensa em hipótese alguma. Eu respondi tecnicamente seu ofício. Qual que é a data que o senhor falou que não tem nenhum cadastro? De 94 para cá. Eu gostaria que o relator tivesse uma atenção, né? Eu acho que o senhor Júlio Campolino e Compancho são as pessoas que mais conhecem a infraestrutura de Divinópolis. Conhece a alma, as artérias. Então, eu gostaria que o relator tivesse um carinho no que ele acabou de falar. Mas o senhor está falando aí, o senhor falou que não tem nada a ver com a CPTU, tem. Nós vamos mostrar mais na frente. Pelo que você acabou de dizer o seguinte, que me chamou aqui, que não era nada com o IPTU, que era em questão para responder um ofício que me foi encaminhado, que eu fiz uma resposta que não te atendeu. Claro, é isso. Nós estamos, por exemplo, fazendo, porque talvez o senhor que é engenheiro só tem muito uma lógica formal, né? Claro. E talvez eu, com a minha formação, eu tenho uma lógica mais dialética. Eu tenho, às vezes, outro olhar do fenômeno que nós estamos estudando. Talvez se eu ver um fenômeno com os olhos, eu vejo com os outros. Né? Eu tenho uma tendência de autoria, de tentar enxergar aquele que tem, e as perguntas que nós queremos fazer para o senhor, já que não veio no ofício. E interessante, aqui eu até quero fazer um adendo, senhor presidente, aquele rapaz que teve aqui, eu esqueci o nome, aquele moreno, Emerson, que ficou de mandar a lei, eu não sei que lei que é essa que ele falou, até hoje ele não mandou, senhor presidente. Queria que reiterasse que uma pessoa que é diretor de um cadastro, falar de uma lei que não existe, e já tem 15 dias, e ele está brincando. Ele fala uma coisa, porque todo mundo está falando de IPTU aqui em Divinópolis, não é de 93, não. Nós temos que pegar o princípio de 74, depois levar 93, tem que pegar quem que eram os vereadores da época, de 93, que deu prejuízo à cidade, 2 vereadores principalmente, tudo na hora certa, que fizeram isso aí com Divinópolis. Então, nós estamos acompanhando, e principalmente de 98 para cá, que depois do dia 2 de dezembro de 98, nós temos aqui uma cota básica. Ou seja, se o município tem uma cota básica, subentende que não pode ter nada abaixo da cota básica. E nós temos 26.200 imóveis. Um crime, uma indecência tributária contra essa cidade. Uma indecência. E eu queria fazer uma pergunta ao senhor, que já que o senhor conhece bastante, só sabe o respeito que eu tenho pelo senhor. De 98 para cá, o senhor já estava... Na EMOP. Já estava, 98 para cá. Eu preciso saber, lá no Jardinópolis, quanto que foi julgado lá de 98 para cá? Em infraestrutura, em obras públicas. Nós precisamos saber no bairro Savassi. Nós precisamos saber, porque
nós estamos apurando um cruzamento de dados, que verba federal que foi julgado depois de 98, e as pessoas começam a agredir a lei e pagar menos. E esses bairros, Jardim Nobre, Savassi, Copacabana, Jardim Candidez, Residencial Terra Azul, Residencial Lagoa Parque, São Bento, o que nós queremos é isso, secretário. Quando nós pedimos ao senhor o cruzamento, mas já tem alguma parte na nossa mão, vindo direto da Caixa, não através da CPI, mas através do vereador Edson. Eu conheço, que às vezes você cai em contradição, alguém vai mentir. Se o dinheiro foi federal... Nem sempre é federal, você tem outros recursos também que não seja federal. Claro, claro, eu estou trabalhando com um recurso federal. Aí eu queria perguntar ao senhor, desses 26.200 bairros, que está todo mundo assim, está no estado catatônico, está assustado, quase 1/3 de Divinópolis, e tiveram aqui semana passada uma manobra para aprovar uma anistia dentro de 12 horas, para privilegiar, talvez, pessoas ricas. Isso é outra dimensão que nós vamos ver. Se uma pessoa tem 1.000 lotes, que não está pagando, isso é outra, isso vai dar pó para a manga ainda. Isso aqui a gente vai puxando uma fia, vai vindo outra, é igual sexta-feira, né? CPI mudou. Aquele artigo do Jornal Agora, atacou eu, atacou minha esposa, e saindo aqui dessa casa, pessoa omissa, uma forma covarde. Isso vai dar OAB, vai dar... Por quê? Quebrar um sigilo fiscal de um vereador. Você não quebra de ninguém. E colocar, achando que vai me calar. Eu vou para cima, nem que eu morra aqui dentro. Agora uma questão, essa CPI eu já estou até meio desanimado com ela. Pelo perfil, pela alma dela. Mas não, agora não vou a fundo. Agora não vou a fundo. Ou eles me arrancam daqui, ou eu vou arrancar gente daqui. Ou eles me arrancam da vida pública, ou eu vou arrancar gente da vida pública. Isso agora é questão de honra. Pegar e mexer até com a minha esposa, poxa. E tudo mentira. Eu tenho patrimônio muito maior que aquele. Falar nisso, senhor presidente, eu quero fazer um requerimento verbal, convocando a senhora Sandra Passo, esposa do Geraldo Passo, para vir cá depor. Porque as informações que nós temos, que vai passando, que vai tirando, que eu liguei para a doutora Suzana, na sexta-feira, essa elegância de pessoa, perguntei ao doutor Suzana, falou assim, vereador, nós não temos nada com isso. Governo Galileu, nós não temos nada com isso. Nós estamos longe disso. Essa maldade dessa associação criminosa, liderada pelo senhor Geraldo Passos, junto com a sua esposa, que está amarrando o Galileu. Mas o Galileu ou tira ela ou não vão tirar o Galileu agora. Porque se o Galileu não tirar ela e ficar refém dela, o Galileu não vai ficar refém de mim. Isso aqui agora vai tomar um rumo. Então, senhor presidente, eu queria, a senhora Sandra Passo, que a informação que nós temos é que saiu, aí nós vamos, se for o caso, vamos pedir apoio à Polícia Federal, saiu dela. Numa troca que mandou, tanto que ele manda depois, e 6 horas depois ele posta no blog dele. E com dados inverídicos. Com dados inverídicos. Mas quebrou meu sigilo fiscal. Está todo mundo aí colocando um paniquete? Não vai colocar. O Francenildo, doutor Suzana, por causa de um extrato bancário, ele derrubou o ministro mais forte do governo Lula. O vereador Edson Souza foi saclado sexta-feira, por causa dessa CPI. Porque tem gente que não quer que a verdade venha à tona, não. Tem gente que não quer, não. E vão ajudando. Senhora Adriana. Vou na OAB agora fazer uma representação em ato, porque ela é assessora do Divinews. Ela escreve, depois ela nega, e vai lá. Assessora, está no site dela. Assessora jurídica do Divinews. Está na página dela. Foi salvo. Parece que tiraram hoje, mas foi salvo.
assessora jurídica de Vinils. Mas eu queria saber do senhor, nesses bairros, Jardinópolis, Nunca trabalhei nesse bairro. nunca trabalhou. Não. Espera só um pouquinho, que esse depoimento do senhor é muito importante. Nunca trabalhou. No bairro Savassi, Também não. no Copacabana, Também não. Estou trabalhando agora fazendo uma fossa séptica no bairro. uma fossa séptica. Esse recurso é municipal, estadual, federal? Convênio com a Copasa. Convênio com a Copasa. O senhor sabe qual é a quadra direto que beneficia? Porque nós estamos querendo fazer isso para depois ir no cadastro para ver. É igual a teoria, uma teoria que depois, daqui uns 10 minutos eu vou entrar nesse assunto com o senhor. É com a Copasa. Convênio com a Copasa. A prefeitura faz, paga e é reembolsada pela Copasa. Certo, mas a quadra tem jeito de o senhor mandar para essa casa? Não entendi. Mandar para essa casa Zoneamento, a quadra, Claro, claro. Ela está praticamente pronta, vai ser inaugurada agora. mandar para o nosso presidente, Sem a quadra, problema. zonamento, quem que é os beneficiários, direto. As 500 casas são beneficiadas. Todas as casas vão ser. Mas tem vai uma- atender todas elas. Eu mando contrato Certinho. com o empreiteiro, mando tudo que for necessário. Isso eu tenho lá em No mãos. Lagoa Parque, quantas obras o senhor fez lá? Nenhuma. O senhor não fez, mas a prefeitura fez? Porque o senhor No tá meu falando- tempo, não. Porque o senhor está falando a primeira pessoa. Quando eu estou falando, o senhor como pessoa jurídica. Tá. Não, eu estou dizendo com o conhecimento que eu tenho. No meu tempo, eu não tenho. Pela EMOP, eu não fiz nem nada nessas obras. E pelos outros, eu não posso responder pelas outras secretarias, que eu trabalhava na EMOP. Eu queria que o relator Agora- tivesse uma atenção nisso. Pela EMOP, não, mas pela outra secretaria, ele não sabe responder. É por causa do ofício. Eu não sei qual que o serviço que outras secretarias, Censur, Senvop, CEMED, eu não sei, no meu trabalho, eu não tomava conhecimento do que era feito em outras secretarias, não. Eu era da EMOP. Mas o senhor está lá na secretaria dizendo projeto, por causa que eu mandei para o senhor. Nos últimos 2 anos. Nesses últimos 2 anos. Mas só tem um arquivo lá, não tem não. Da usina eu tenho, mas de 94 para cá, isso tem que ser procurado no arquivo morto da prefeitura lá no pátio. Não tem como ser atendido por... Eu queria que o relator também tivesse atenção, porque está ficando prejudicado a investigação, porque a usina de projeto não sabe explicar. Não foi isso que eu disse, não, vereador. Eu disse o seguinte: o senhor me fez um pedido de tudo que foi feito, as benfeitorias que foram feitas em todos os bairros da cidade a partir de 1994, há Todos 25 não, anos quais? atrás. Quais? A Eu não única falei forma. todos, não, quais? Exato. Então é o seguinte, eu tenho conhecimento, pelo período que eu trabalhei na EMOP, e a EMOP era contratada da Senvop para fazer as obras. Todos os contratos, todas as cópias de medição, contratos, tudo está dentro do arquivo morto no pátio da prefeitura. Para responder a sua pergunta, eu teria que colocar um funcionário, abrir todas as pastas de 94 para cá, para eles lerem documento por documento para saber se é contrato de obra, um bairro, para poder identificar o que o senhor me pediu. Mas por que o senhor não pode fazer isso para nós? Posso, mas não posso te responder nos próximos 2 ou 3 anos, concorda comigo? Se eu botar um funcionário para fazer isso, eu vou gastar 2 ou 3 anos para atender seu pedido. Queria que o relator desse destaque também. Não de uma forma irônica, né? De uma forma respeitosa. O secretário falou que pode enviar, mas daqui 3 anos. Gostaria que literalmente fosse transcrito. Não, está gravado aí. Ah, com certeza. É uma demanda que ninguém tem condição de fazer, é humanamente impossível atender essa demanda com menos desse prazo que eu te dei, a não ser que eu coloque 10, 15 funcionários para pesquisar, coisa que eu não tenho. Eu queria
Pois não? Desculpa, vereador, não querendo intrometer no depoimento dele, nós também temos que ver uma questão que nós temos uma lei federal que rege a questão da temporalidade de arquivos. Nós precisamos ver hoje como que está a questão de temporalidade também de arquivos, porque alguns desses arquivos também podem já ter sido já queimados. Eu não sei esse tipo de arquivo, tá? Eu não tenho conhecimento da área dele. No caso, por exemplo, da Fazenda, vários arquivos eles já são incinerados, porque a gente acompanha uma lei de temporalidade de arquivos. Só isso. Eu agradeço, nós temos conhecimento, mas talvez, quando você pega um bairro de infraestrutura, e principalmente no governo Demetrios, que fez muito, né, é recente, 2008, né? E nós estávamos querendo saber, mas vamos lá. Eu queria saber outra pergunta do senhor. Eu fiquei sabendo que deve chegar nessa casa um empréstimo de 50 milhões para a infraestrutura que está sendo projetado, elaborado pelo senhor. É verdade? Não, não seria 50. O projeto que a gente tem seria para 40 milhões de reais para pavimentação, drenagem, recuperação de córregos. Tá? Tá. Nós estamos fazendo orçamentos para atender a essa demanda. O senhor falou o que toda casa já está sabendo nos corredores pequenos aí, e não vou entrar na questão do mérito, do valor, do empréstimo para o próximo prefeito, ao próximo prefeito pagar, não é essa. Mas já que o senhor está fazendo, aí o senhor tem um arquivo. O senhor tem um arquivo mental, o senhor um grande planejador. Em planejamento, o senhor é muito bom. Olha, o senhor tem um grande respeito pela sua capacidade técnica. Assinatura do Júlio Campolino é a síntese de respeito e de competência técnica. E, além de tudo, essa grande figura humana que o senhor é. Mas esses 50 milhões... 40. 40 milhões? 40 milhões. Quais 5 Mega Sena? A média da Mega Sena, 9 milhões. Não, dá 4 Mega Sena e meia. 4 Mega Sena e meia, travasando de FIPREV, arrumando tudo, e lá vai, vaca, cabrito, tudo pro brejo. Mas desses 40 milhões, qual que é os bairros que vai receber esse benefício? Vários bairros. Quais Nós bairros? temos, bom, de cabeça sim, eu não sei te precisar totalmente, mas nós estamos trabalhando para a pavimentação de ônibus do bairro Santo André. Santo André, só um pouquinho então. Então vamos devagar aqui. Santo André. Santo André. Santo André. A interligação do bairro Realengo ao bairro Maria Peçanha, para acesso àquela região sudeste. Espera só um pouquinho. Vereador, é porque talvez a informação que eu tenho, uma informação que o senhor tenha. O senhor fez uma crítica paralela aí. Não, eu não fiz crítica paralela, não, porque isso não está na temática da CPI. Não existe o projeto, ele acha, o Júlio acha que vai ser mandado para casa o empréstimo, a Suzana tem uma opinião diferente, eu tenho opinião diferente, todo mundo aqui tem uma opinião diferente. Então isso não existe ainda. Então isso não existe. Quando não existe, nós vamos discutir o quê? A temática é a CPI. Agora, se o senhor quiser formular as perguntas que o senhor acha que eu tenho que fazer, o senhor podia escrever para mim. Né? Eu queria que você tivesse o respeito. Né? Agora, se você quiser que eu faça as perguntas, você escreve para mim. Se você achar que eu sou um fantoche, sei o quê. Né? Então, eu gostaria que você me respeitasse a minha forma. Não, eu gostaria que você me respeitasse. Não, eu estou tentando. Nós temos, a CPI é para trás ou para frente? Nós temos 396 bairros que pagam abaixo da cota básica,
E eu tenho informação que vai num aquário para beneficiar determinada pessoa. Agora, se o senhor não quiser que eu pergunto isso também, se o senhor quiser, né? Eu estou fazendo uma pergunta. Agora, se você achar que negócio, você faz a pergunta aí. Se você está achando que eu sou seu fantoche, eu não sou. Né? Eu queria que o senhor me respeitasse, que eu estou fazendo, eu estou dentro da estrutura parcial, está aqui dos 396 bairros. Eu quero descobrir de 98 para cá, e eu tenho direito. Eu tenho uma lei que ninguém pode pagar menos que a cota básica. Tem gente pagando 8 centavos. Ou se eu estou com medo de encaixar engrenagem? Então... Coisa que eu não tenho aqui é medo. Não tenho medo de nada. Muito medo das suas ameaças. Eu não estou fazendo ameaça, eu estou te rebatendo, né? Eu gostaria que os dois se atessem à CPI. Se for discussão, né, para essa reunião, para vocês discutirem lá no plenarinho. Qual os bairros seria? Eu prefiro o seguinte, para eu não ser impreciso, vocês me encaminharem esse pedido, que eu respondo por escrito em todos eles, porque tem muitos que eu tenho rua e eu não tenho bairro. Entendeu? Isso. É só me encaminhar, porque aquilo que eu já tenho, que já foi levantado em campo, já tem mais de 20 ou 25 que já foram levantadas em campo, só está faltando fazer a planilha. Tá? E para não ser impreciso, eu posso responder isso tudo por escrito para você, sem problema nenhum. Presidente, eu queria então que formulasse, né, essa questão espacial. E, geralmente, na mesma linha da primeira pergunta, que o senhor propôs a fazer no bairro Copacabana, né? Que o senhor falou da Copasa. A Copasa né? é a estação de tratamento de esgoto do bairro Copacabana. É nessa linha. E se o senhor pudesse situar a relação tempo e espaço, onde seria? Sem essas problema, obras que vão passar... O que a gente já tem definido, eu posso encaminhar tudo para você, com rua, trecho, tudo pronto. Tá? Tem condição de passar. Certinho. Senhor presidente, não tem nenhum questionamento a ser feito. O questionamento que eu tinha que fazer para o senhor Júlio, vamos esperar as respostas dele. Agradecemos a participação do vereador e passamos ao próximo vereador, o vereador Marcos Vinícius. Boa tarde a todos, senhor presidente, Júlio Campolina, Suzana Xavier, vereadores, cidadãos de Divinópolis. O nosso trabalho tem que ser técnico e a gente não pode se valer de especulação, de situações que podem advir ou não. A minha pergunta para você, Júlio, resgatando um pouquinho do que foi perguntado agora há pouco, o senhor tem certeza, o senhor tem condição de afirmar isto, tendo em vista que o senhor não é o gestor, o senhor não é prefeito, de que esse propalado projeto deste empréstimo, de fato, vai aportar nessa casa? O senhor tem condição hoje de afirmar que vai vir o projeto por parte do senhor prefeito para casa? Como você disse, sou da área técnica. Tá? A orientação que eu tenho é de pegar tudo aquilo que está sendo passado para fazer o orçamento para ser encaminhado para a Caixa Econômica Federal. Tá. Então, tecnicamente, eu estou fazendo um trabalho técnico nesse sentido, que pode vir ou não resultar no encaminhamento de um projeto para autorizar um financiamento a essa casa. Seria isto? Exato. Inclusive, então, eu posso te afirmar que nós já encaminhamos para a Caixa um rascunho da carta de intenção para eles analisarem, ver se toda a documentação é aquela, para a gente depois poder formalizar. São pendências, tem que ser superadas. Já estamos em tratativas. Tá? Sim, mas há todo um procedimento ainda a ser... Como? Há todo um procedimento ainda a ser superado. Claro. E pode ser até que não seja possível isso. Pode, não. Tá. Mas isso é um planejamento. Sim. O que existe, então, é meramente uma especulação de algo que pode vir a acontecer ou não. Então, eu gostaria, sim, que a CPI fosse mais técnica, mais pontual, mais factual, porque discutir situações que ainda não existem e podem nem vir a existir
dependendo dos trâmites, dos procedimentos administrativos, procedimentos legais e também da discricionariedade do seu prefeito, eu acho que é temerário e poderia trazer para a nossa CPI uma perda de credibilidade, né? Eu perguntaria também a Suzana, que além de estar ocupando hoje o posto de secretária da Fazenda, é concursada e já está à prefeitura 18 anos. 18 anos. Suzana, você talvez é a pessoa mais indicada e com mais propriedade para responder essa mesma indagação que eu já fiz para os seus colegas na reunião passada, na outra oitiva que tivemos aqui, nessa mesma CPI. Todos nós sabemos que é uma recomendação do Tribunal de Justiça, digo, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, no sentido que os municípios façam o seu dever de casa. Mais do que nunca, está havendo agora uma dependência cada vez maior dos municípios, dos repasses dos demais entes federados, do Estado e da União. E a gente tem assistido aí, especialmente aqui em Minas Gerais, nos últimos anos e nos últimos governos, que esses repasses, muitas vezes, são travados. Temos aí mais de 100 milhões de reais do governo anterior, e deste mandato atual, me parece que aproximadamente 20 milhões de reais... 11. 11 milhões. Isso. Até então, 11 milhões. Mais ou menos. Aproximadamente, ok. É fato também que o IPTU é a principal receita, arrecadação municipal. O IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, é a principal receita própria do município. E se essa defasagem já vem acontecendo há tanto tempo, desde que você entrou na prefeitura, e se essa especulação imobiliária tem acontecido também desde que você entrou na prefeitura, e se cada vez mais a arrecadação diminui, ou pelo menos não cresce na mesma proporção do que as demandas públicas de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e todas as demais, lixo e todas as demais. Por que vocês, técnicos, não fizeram um trabalho de convencimento junto ao gestor, aos gestores, não tão somente o gestor atual, o prefeito atual, mas os outros que você acompanhou tão de perto e como técnica? E por que, então, que esse projeto de atualização, de revisão da planta de valores, não veio ser discutido, já que a situação já se mostrava bem lá no início, até antes de você estar na prefeitura, especialmente depois que você chegou à prefeitura, e sendo técnica, com formação acadêmica, e sendo a pessoa que está diretamente envolvida com essas questões financeiras, por que isso não aconteceu ainda? Isso se deve à falta de vontade política, isso se deve a interesses outros, inclusive conhecendo o perfil dessas pessoas que pagam centavos de IPTU, o que seria, o que estaria acontecendo em Divinópolis para a gente poder entender essa situação que nós estamos amargando hoje a população de Divinópolis? Tá certo. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. A questão, eu entrei para a prefeitura em 2001, né? A gente ainda quando você entra, né, numa administração pública, é muito diferente da iniciativa privada e a gente, às vezes, nem tem assim, um profundo conhecimento do que está acontecendo. O fato é que a gente não conseguia perceber isso, eu vou falar assim, né, do período que eu trabalhei efetivamente na contabilidade, dos períodos de 2001 a 2004, nós não conseguíamos enxergar, nem mesmo o controle interno, conseguia enxergar essa defasagem que havia já na planta de valores. Até porque, em 99, já tinha sido feito, parece que um levantamento aerofotogramétrico, e quando você verificava os valores, por exemplo, que outras cidades pagavam e que Divinópolis pagava, mais ou menos Divinópolis ela acompanhava o mesmo nível de IPTU de outras cidades.
Isso aconteceu até aproximadamente em 2008, nos períodos aí de 2006, 2005, que foi, vamos falar assim, os áureos tempos do país, né, onde houve um crescimento imobiliário muito grande, houve o crescimento das cidades, de todas as cidades. Então, assim, é que aí a gente começou a perceber uma certa defasagem no IPTU. O fato é que, em 2008, esses valores, ainda assim, a gente não conseguia perceber uma defasagem muito grande. Por quê? Porque a gente tinha transferências por parte do governo federal e do governo estadual, que eram repasses que supriam, vamos falar assim, a necessidade do município. Eu me lembro que a gente tinha aí, de um ano para o outro, nós tínhamos um crescimento na ordem de repasses entre 13%, 15% de crescimento de um exercício para o outro na área de repasses federais e estaduais. Durante o período de 2009 até o ano de 2016, eu fui para outras áreas. Então, eu não poderia estar respondendo por esse período, porque eu saí da contabilidade geral do município, né, e fui para assistência social, fiquei uns anos na assistência social, depois fui para a Secretaria de Saúde. Então, realmente, eu não fiz esse acompanhamento. Nosso trabalho passou a ser com outro foco em outras áreas da contabilidade dentro do município, que não a contabilidade geral. Então, realmente, eu não participei muito disso aí, desse período aí entre 2009 até 2016. Eu não saberia informar os motivos que levaram a administração do governo Vladimir a não promover essa adequação do IPTU. O fato é que, em 2017, quando eu retornei à contabilidade geral, eu digo a Fazenda, né, mas também com acesso já a uma análise mais profunda, nós vimos realmente que o IPTU estava muito defasado, que os valores estavam fora da realidade de mercado, e com um trabalho até mais efetivo por parte do Tribunal de Contas para que os municípios, né, realmente trabalhassem as suas receitas, nós vimos a necessidade, não só em questão mesmo de recursos financeiros, como até legal, da gente estar atualizando. Os primeiros meses do ano de 2017, nós ficamos, logo em janeiro, já me foi colocado pelo setor de tributos, e a gente também, nas análises dos balancetes de receita, a gente já viu em janeiro que precisava ser feito esse trabalho de adequação do IPTU. Só que a gente ficou na dúvida entre fazer isso através de um processo licitatório, porque até então a gente nem tinha conhecimento, que nós tínhamos profissionais dentro da própria prefeitura que teriam condições de estar fazendo esse trabalho para a gente. Então, quando foi mais ou menos no mês de abril, mais ou menos, é que a gente verificou que realmente nós tínhamos pessoal que teria condições técnicas de fazer esse trabalho, e fizemos, e assim procedemos ao trabalho de revisão da planta de valores e encaminhamos à casa. Desde então, é essa luta que a gente tem tido aí de tentar fazer a aprovação da planta, né? E queria chamar a atenção pelo que o vereador colocou a respeito do Ministério Público de Contas, que realmente fez uma recomendação, né, ao município que refizesse, arrecadasse apropriadamente as suas receitas. E esse mês mesmo, depois eu deixo até disponível aos senhores, nós recebemos aqui a edição 37 de 2019, ela é agora desse mês, agora de maio, onde o Tribunal de Contas, mais uma vez, reforça a necessidade dos municípios adequarem as suas arrecadações. Nós temos, inclusive, um caso da cidade de... Só um minutinho, deixa eu ver aqui onde que está. Da cidade de Presidente Olegário, que teve sua arrecadação dobrada,
e que o TCE coloca como um caso de sucesso, um case de sucesso na cidade, onde eles tinham uma planta já defasada e que procederam da nova tributação, né, procederam à planta de valores, e então colocam aqui, o Tribunal de Contas reforça realmente a necessidade dos municípios estarem promovendo a sua arrecadação, a sua adequada arrecadação. Nós entendemos hoje que o município não tem mais condições realmente de estar sendo dependente do Estado, uma vez que nós já tivemos aí valores confiscados, e só consertando o meu valor aqui, o valor da dívida que foi colocado hoje no nosso acordo, que foi feito entre a AMM, né, e o Estado, o ano de 2019 perfaz um valor de 10.262.257,71. E o 24 milhões, aproximadamente, que vai entrar no parcelamento. O total do parcelamento vai ser de 34.820.983,09. Ou seja, de uma dívida que nós tínhamos de 115 milhões, o Estado se compromete a pagar 34.820. Ou seja, nós fizemos todos os valores que nós colocamos dentro da saúde, da assistência social, não será revertido para o município novamente. Então, esse valor realmente nós perdemos, nós não vamos ter esse retorno. E o município se encontra aí num buraco sem fundo, realmente. Suzana, me permita só resgatar um pouquinho o início da sua fala, porque me causou uma certa estranheza. A situação que nós estamos vivendo hoje não se deu da noite para o dia. É uma situação histórica, recorrente, que tem acontecido desde quando você entrou na prefeitura e até antes disso. Pois bem, você disse, se eu não estou enganado, que até então, aquela época, no início da sua vinda à prefeitura, o repasse dos entes federados era significativo, considerável. O FPM e outros repasses mais, que sempre se seguiam com índices generosos, com percentuais generosos, com uma receita generosa que os municípios contavam, especialmente Divinópolis. Mas já naquela época, de lado outro, já se mostrava uma situação de incongruência com relação à planta de valores do IPTU. Daí eu pergunto, será que se vocês técnicos naquela época tivessem feito um trabalho apresentado aos gestores, porque eu vejo que a responsabilidade é sim dos gestores, mas os técnicos também poderiam ter agido até com conhecimento muito maior do que os gestores, muito maior do que os prefeitos, alguns dos quais não têm conhecimento técnico, são políticos, mas vocês são técnicos. Se naquela época vocês tivessem apontado os caminhos e mostrado essa situação que poderia acontecer conforme tem acontecido, e isso não foi feito, é isso? Vocês não tiveram esse cuidado? Não, assim, como eu disse, eu posso responder até 2008, tá? Até 2008, não havia essa defasagem tão grande, tá? Não era uma defasagem tão grande assim. Tá? Nós tínhamos, sim, um valor que, em relação a outras cidades de Minas Gerais, Divinópolis estava com o IPTU, vamos falar assim, de uma forma uniforme. Nós estávamos uniformizados com outras cidades. Né? Até 2008. Até 2008. Daí para frente eu não posso responder, porque, como eu disse, eu já não estava dentro mesmo do foco da contabilidade pública. Né? Então, assim, dentro desse, até 2008, não havia como se falar, vamos fazer uma reforma. Poderia ter feito, mas só que não existia essa discrepância tão grande, não era da forma como está hoje. Nós estávamos dentro de uma média do Estado de Minas, dentro de uma média do país de cobrança, certo?
O grande problema é agora, realmente, nos últimos anos, ficou muito defasado. Ficou muito defasado. Tá? E hoje, realmente, há uma cobrança muito maior, até mesmo por parte do Tribunal de Contas, de que esses valores sejam revistos, que a gente se preocupe mais com a nossa arrecadação. Suzana, há casos da cobrança do IPTU de centavos. Sim. O custo para a emissão da guia e para distribuição, para entrega, é mais caro do que o próprio imposto. Sim, infelizmente. Hoje nós temos aí situações que são de aberração mesmo. A gente está pagando para poder entregar a guia. Que não tem como a gente mudar isso, né? Nós não podemos fazer essa modificação se não for aprovada a planta de valores. Então, o que nos resta realmente é a aprovação da planta. Nós não podemos mudar esses valores que estão lá hoje. A gente precisa de que seja aprovado para que isso mude, para que esse cenário mude. Realmente, hoje, o município tem uma arrecadação hoje irrisória em relação à despesa que hoje nós temos hoje, é muito grande. O valor hoje de IPTU que nós recebemos anualmente não paga uma folha. Né? Então, realmente é uma situação preocupante. Só mais uma pergunta, senhor presidente. Já termina, não quero polarizar aqui. Para se fazer a justiça social, corrigindo distorções, com o modelo que vocês elaboraram, é fato de que milhares de contribuintes terão IPTU até reduzido? Sim. O que nós fizemos hoje? A proposta que veio para essa casa trata realmente de uma questão de justiça. Nós não temos a intenção... Só um momento, vou só pegar uns dados aqui. Nós não temos a intenção de sobrecarregar os contribuintes. Tá? O fato é que hoje, nós temos hoje 33,7% da população pagando até R$ 50 de IPTU. Tá? Nós temos 82% pagando até R$ 300. 46% do total pagam até R$ 100. O que é a nossa proposta que veio para essa casa, dentro do que foi feito? Nós estamos colocando 63% pagará até R$ 300. Tá? E até R$ 500, nós vamos ter 80% da população pagando até R$ 500 de IPTU. Então, a gente considera uma proposta honesta, uma proposta que não vai pesar para as pessoas. O que nós estamos tentando fazer é que aquela pessoa, por exemplo, que hoje paga R$ 7, nós temos aqui, inclusive, alguns exemplos. Só um minutinho. Eu quero dar um exemplo aqui de uma situação aqui. Eu tenho hoje, por exemplo, uma pessoa lá no Terra Azul. Tá? Vamos pôr um lote lá no Terra Azul. Nós estamos passando uma proposta. Hoje ele paga R$ 8,16. Nós estamos passando essa pessoa para R$ 71,59. Nós não estamos. Ninguém está aqui para falar que nós vamos sair de um IPTU de R$ 8,00 para passar para R$ 800, R$ 1.000. Não existe isso. A nossa proposta é uma proposta consciente. É óbvio que, dentro da proposta, dentro daquilo que foi feito, pode haver alguma coisa que haja distorção? Pode haver, mas a gente vai estar com o pessoal aberto, nós vamos colocar postos de trabalho lá na prefeitura para atender o contribuinte, para se tiver alguma coisa que não esteja dentro daquilo que esteja fora da realidade, a gente vai fazer uma revisão, vai fazer uma revisão disso. Nós temos, por exemplo,
lá no Interlagos, por exemplo, nós temos uma casa lá construída que hoje paga R$ 76,62. Essa casa vai para R$ 193,24. Então, nós temos diversos exemplos que demonstram que não existe nenhum aumento absurdo. Nós não queremos dar nenhum aumento absurdo para a população, porque a gente sabe que a situação é crítica. O que a gente quer é sair realmente dessas situações aí de valores irrisórios hoje para um valor justo, que seja justo para todo mundo. Tá? Qual que é a projeção da arrecadação com essas alterações propostas com a nova planta de valores? Olha, a gente faz uma projeção de lançamento. Sim. Tá? Não quer dizer que vai haver o pagamento. Hoje, por exemplo, nós temos aí hoje o nosso lançamento é algo em torno de R$ 35 milhões, tá? Com uma taxa de lixo, e aí nós temos que colocar também a questão da taxa de lixo, com uma taxa de lixo de 20 milhões. Só um momento, por favor. Para poder passar os dados mais certos, mais corretos. Hoje nós temos uma projeção de 35.928 de lançamento. Hoje a gente faz esse lançamento. E 20.246.000 de taxa de coleta de lixo. A nossa previsão de lançamento, no caso, sendo aprovada a planta, seria de 65.233.000 e uma taxa de lixo de 12.133.000. Então, haverá uma redução drástica também na taxa de lixo, também, de coleta de lixo também. Tá, ok? Agradecemos a participação do vereador e passamos ao próximo vereador, Eduardo Pente Júnior. Obrigado, presidente. Eu até fiz algumas anotações aqui, achei que o Marcos Vinícius ia perguntar para o Júlio. Eu vou voltar no Júlio, só porque eu não fiz as perguntas, viu, Júlio? Quando você faz um levantamento, em especial de infraestrutura, igual lhe foi perguntado, você recebe algum tipo de recomendação que vai beneficiar algum empreendedor ou empresário? Nunca. Você já fez algum tipo de obra ou fez algum tipo de levantamento para favorecer algum tipo de empresário ou empreendedor aqui do município de Divinópolis? Não. Você fez parte do lançamento dos imóveis ou parte do grupo do cadastro imobiliário do município? Não. Nessa área eu nunca trabalhei. Quando você vai fazer um levantamento, seja ele topográfico, seja ele de custos, você vai à região, independente ela qual seja, e fica ali especulando sobre se há pessoas interessadas na obra? Não é. A atualização da planta de valores, ela veio para o município durante três vezes nesse mandato. Você fez parte para atualizar ela? Não trabalhei da construção nessa dela? área, não. Quando você faz alguma obra no município, qual é o formato que você comunica para o cadastro que a região A ou a região Y está recebendo infraestrutura e que, a partir de ali, a valorização daquele quarteirão ou até mesmo daquele bairro seria maior? Não, isso nunca foi informado. Recentemente, nós tomamos conhecimento de que a prefeitura, todos os setores da prefeitura teriam que formar o setor de cadastro, mas só recentemente que nós tivemos essa comunicação. Tá? Então, toda a infraestrutura... Então, eu procurei saber lá dentro da nossa secretaria, que eles falaram que nunca, desde que foi criada, nunca essa informação foi prestada. Agora, acho que essa pergunta serve para os dois, né? Quando a região recebe infraestrutura, igual foi a pergunta anterior,
como que seria o lançamento dessa melhoria em cima do valor venal do imóvel daquela região? Somente através de lei pela Câmara Municipal, ou a Prefeitura tem um caminho para fazer isso, só ela? Olha, essas questões, elas fazem parte mais do cadastro, tá? Apesar, né, de eu estar na fazenda, mas são detalhes mais técnicos, porque só o pessoal da área de cadastro é que pode estar respondendo quais são os critérios que são utilizados para poder estar fazendo essa valorização do local, tá? Inclusive, né, essa questão de valores de IPTU, hoje ela está muito... a gente consegue ver isso mais nitidamente no nosso balanço, né, no nosso balanço de receitas e tudo mais. Porque você tem ali o cadastro, que é uma área à parte, que é de outra secretaria, lá é que realmente eles conseguem perceber, e aí precisa também de um conhecimento técnico, até de valorização de imóveis, tem que ser um técnico da área de mercadológico, para poder colocar esses preços e fazer esse dimensionamento de valores dos imóveis. Tá? Eu acredito que tanto eu quanto o Júlio, não sei se eu posso falar por ele, aqui, no meu caso, eu tenho conhecimento hoje da questão da situação financeira hoje do município e, obviamente, dos valores que hoje a gente tem no cadastro, mas que eu também não tenho competência técnica para falar se aquele imóvel ali, vamos supor, no Terra Azul, se ele está acima do preço de mercado ou abaixo do preço de mercado. O fato é que hoje a gente tem uma defasagem, né, que precisa ser corrigida. Agora, essa questão aí seria mais da área mesmo de cadastro e o pessoal mais técnico da área. Tá? Então, mas e a respeito da comunicação, no caso? Se é feito através, hoje, pelo cadastro, se você informou o cadastro que a rua Maria da Paz, no Danilo Paz, recebeu asfalto. Não, eu respondi anteriormente para você. Essa informação nunca foi prestada. Então ela não é repassada? Não. E aí, Suzana, só para... Eu não sei se vocês vão saber responder, então, já que você disse que responde ao cadastro, existe a possibilidade de se atualizar o valor venal somente dos lotes vagos do município? Não, porque a planta ela é genérica, né? Então nós precisamos de atualizar tudo, porque senão você passa por uma situação talvez de privilegiar outros em detrimento de alguns. Então a planta ela precisa ser atualizada para o município inteiro, inclusive, né, o que prevê a própria me desculpe, a legislação que fala que a gente tem que fazer a revisão da planta de valores de 4 em 4 anos. É o plano diretor, desculpe, isso. Isso, está melhor do que eu. Né, que a gente tem que atualizar de 4 em 4 anos e ela tem que ser genérica, realmente tem que ser feito de tudo, de uma vez. Agradecemos o trabalho. Passamos agora ao vereador Edson de Souza novamente. Doutora Suzana, é um prazer tê-la aqui conosco, mas eu queria justificar com a senhora e com o Júlio, que no parlamento, quando um vereador está com a palavra, ele é interrompido, salvo se ele permite. Eu queria aqui retratar que eu, de uma forma respeitosa, estou tentando ver o que nós podemos melhorar para Divinópolis. As pessoas deviam ter mais respeito para o CPI, tanto para que eles vêm depor, que eles vão fazer pergunta, porque é a maior ação do Poder Legislativo. Se a pessoa não fazer uma coisa dentro do rito legislativo, nós temos um poder que é clássico da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, o senhor pode ver, fazer um impeachment de um prefeito é mais fácil do que estar na CPI, porque o impeachment, o cidadão pode vir cá e fazer uma denúncia. A CPI, você tem que ter os pré-requisitos, não pode funcionar mais que 3, e as pessoas vão ficar nervosas.
As pessoas a ver querem que você seja eles. E cada um tem sua identidade, sua forma de questionar. Mas eu queria fazer uma pergunta à senhora, com todo respeito. A senhora falou que o IPTU de Divinópolis está defasado. Segundo informação minha e responsabilidade minha, o nosso IPTU está 222% acima da região centro-oeste. Responsabilidade minha, doutora. O que eu estou falando aqui não é porque o gigante falou, porque o outro falou, é eu que estou falando. Dados da Associação Mineira do Município. Eu queria fazer uma pergunta, senhora, só para hierarquia em nome da verdade. Foi falado aqui que o IPTU é a maior renda do município? Eu acho que não. O SSQN ganha do município, não ganha, não? Os dois hoje estão equiparados. Estão equiparados. Né? Mas a média dos últimos 4 anos, o SSQN está na frente. Não, eles estão mais ou menos equiparados. O ISSQN hoje está na frente. Por Isso. quê? Porque o IPTU nosso realmente está defasado, está muito defasado. Se o nosso está defasado, então, o senhor imagina de 56 cidades. Se o nosso é defasado, está aqui, ó, dado meu. Então, eu fico pensando como é que nós temos uma visão tributária, uma cultura opressora, né, de querer, por exemplo, chegar e falar. Mas não é dessa dimensão. Eu queria fazer um comentário para a senhora sobre a planta genérica de valores. É uma introdução, que às vezes as pessoas podem achar ruim, cada um tem um estilo, quem que está. A planta genérica de valores está nessa casa. Nessa CPI aqui, 2 membros dela são da mesa diretora. É só colocar amanhã, ué. Só colocar amanhã, mas só tem uma coisa. Tem que colocar, mas tem que estar em consciência com o anexo 2, que o prefeito não mandou. Por que está aqui até hoje? É porque o prefeito não mandou, na hora que ele viu o erro que cometeu, ele teve que mandar o anexo 2. Na hora que todo mundo viu o anexo 2 da planta genérica de valores, aqui tem uns mais bravos que os outros, mais prepotentes, mais doidos, não tem nenhum não. Na hora que eles viram o anexo 2, ou seja, a questão de classificação de acabamento, hoje, do padrão alto de R$ 459,83, vai para 1.215, ou seja, 404% de aumento. É porque o povo aqui, eles lêem muito aquele poeta. Fiz o meu altar na beira do abismo. Aqui eles vão com o prefeito até na beira do abismo, mas pular lá, eles não pulam não. Então essa questão da planta genérica está na casa. Manda a mesa diretora colocar, ué, para ser aprovada ou rejeitada. Por que não coloca? Porque não tem voto. Não tem voto. Eles esqueceram o anexo 2. E está aqui. Para chegar e tentar fazer mais justiça. Então, essa questão de falar, porque o negócio está aqui na casa. Aí. O nosso vice-presidente, doutor Marcos Início, se encontra aqui. O primeiro secretário, vereador Renato, se encontra aqui. Por que o prefeito não coloca? Não pede a base dele para colocar? Colocar, ué. Vamos voltar terça-feira, quinta-feira. A senhora está falando isso aí. Por que eu estou fazendo essas colocações? Porque, com todo o respeito que eu tenho para a senhora, não tem fundamento a fala da senhora. O anexo 2 está aqui, doutora. Se não aprovar que não mandou aqui, não tem jeito, vai ficar a mesma coisa. Mas quem vai aprovar? Eu tenho um estudo que eu vou apresentar à senhora, que eu tenho um grande respeito pela senhora, sobre a dolarização do IPTU em Divinópolis. Só vai assustar. Eu gastei quase 2 meses para fazer isso. A senhora vai assustar com o trabalho que eu vou apresentar. Eu acho que a responsabilidade é do vereador César Tazan, vai fazer um belíssimo relatório, vai apresentar as proposições, alguns encaminhamentos. Mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora, o seguinte. A senhora falou que de 2001 a 2004, a administração não enxergava esse problema tributário,
Porque uma coisa aqui eu tenho certeza que todos os vereadores que têm em comum. Distorções. 80% paga R$500. Ora, se 80% paga R$80, foi a média que o senhor falou aí. Não, como é que é? Não, R$500. Hoje, não, hoje... Até 500. Até. Não, essa é a proposta que nós estamos fazendo. Isso. Hoje, 80% hoje paga até R$300, sendo que nós temos... Não, de 300 a 500. Mas o volume hoje, o que mais assusta, vereador, é que hoje nós temos hoje 46% pagando até R$100 de IPTU. Tá. Quer dizer, quase 50% Mas hoje da população paga até R$100. Eu queria pegar um gancho IPTU. na fala do vereador Marcos Vinícius. Para mim foi uma surpresa ele fazer essa pergunta, que eu achei muito interessante, não pela capacidade dele, intelectual, moral e o senso público dele, que eu achei interessante. Ora, as leis são alteradas. As leis são alteradas. É só falar que não tem jeito de resolver o problema dos 26.200 imóveis através da PGV? Não tem porquê. Por que o senhor falou com ela? Eu não concordo com a senhora. Seria a mesma coisa se o senhor pedir para a gente aprovar a planta genérica de valores, baseado que nós aprovamos a LDO e a PPA. E não consta isso. Então, às vezes, as pessoas acham que é picuinha, que é mato. Eu estou tão frustrado de estar aqui, porque às vezes você chega aqui, você leva o serviço para casa, você estuda, você debate, e você vê, às vezes, a força de um dedo. Sim. Mas por quê? Porque o vereador Marcos Vinícius perguntou à senhora, a senhora falou que não tem jeito. Jeito tem. Jeito tem. Sabe o que está faltando? É ligar para o nosso presidente, chamar o doutor Bruno, fazer uma comissão aqui. E tem jeito. Por que se teve jeito de fazer isso? Por que não tem jeito de corrigir? Tem jeito, doutor Suzano. Mas é isso que nós estamos tentando fazer a correção. Nós queremos fazer a correção da planta de valores. Mas sem atingir 1/3 desses imóveis aqui, doutora, 26.200 imóveis, vereador não é doido. Mas é para atingir também esses 26 mil imóveis. Tá, vai atingir, mas a pergunta dele foi muito persistente. Ele fez a pergunta, senhor, muito técnica. Eu estou fazendo uma pergunta para fechamento. Eu estou enxergando lá na frente. O que isso vai dar aqui? Imóveis vai ser desapropriado. Quem que é dono de imóvel? Já estou lá na frente de algumas questões aí. Mas na pergunta dele, e esses 26.200 imóveis? Especificamente esses. Eu fiz uma emenda aqui só para provocar. Só para provocar. Está aqui. E a mesa diretora amanhã eu vou dar prazo para eles, que todos os meus projetos estão parados. Eles não têm para votar. Então, o presidente, nós vamos questionar ele amanhã com o regimento para colocar automaticamente todos os meus projetos. Eu estou colocando de 8 centavos a cota básica, porque a lei 049, ela é específica de cota básica. Aí a sua proposta é que a cota básica passe para 8 centavos? Não, senhora, eu não falei isso não. Não, desculpa, não entendi. Eu não falei isso não, eu fiz isso para provocar, porque só para ver a reação jurídica dessa casa. Nós fizemos baseado na lei complementar 049. Ora, você tem uma cota básica, que o valor está aqui, em UFIR, eu não posso acreditar que o Código Tributário Municipal e a Câmara Municipal de Divinópolis vai acreditar num valor inferior à cota básica. Eu não vejo lógica nisso, doutor Souza. Eu já conversei isso várias vezes. A pergunta do vereador Marcos foi muito pertinente. O que nós podemos fazer? Se a gente pega... Posso complementar, vereador? Pois não. Peço respeito a Vossa Excelência e agradeço pela generosidade. Se nós temos já uma legislação em vigor que diz textualmente e claramente:
o valor da cota básica, a cota mínima, por que esses que estão inferiores a este valor não podem ser automaticamente, legalmente, alinhados com esse valor já pré-estabelecido por força de lei? Porque esses imóveis, eles estão fazendo parte eles não fazem parte da cota básica, não estão fazendo parte dos requisitos da cota básica, e eles estão sob a ótica, né, da planta de valores normais. Tá? Essas questões, isso foi muito estudado junto o pessoal da tributação, tá? Que é uma equipe que a gente confia muito, que é a área de tributação e procuradoria. Essa questão de legislação, tá? Eu gostaria, se fosse possível, que fosse chamado o pessoal da procuradoria, tá? e da própria tributação, porque eles podem estar respondendo tecnicamente, porque senão eu vou ficar aqui falando questões aqui que eu não tenho nenhum respaldo jurídico aqui em mãos aqui para poder estar fornecendo para os senhores, né? Então, vamos falar assim, se me perguntarem questão da lei de responsabilidade fiscal, situação do município, a parte que isso está afetando hoje ao município, eu tenho a capacidade técnica de responder para os senhores. Mas a questão da planta genérica de valores em si, como ela foi feita, como que ela foi baseada, igual o vereador colocou aqui, a questão do metro quadrado de construção, isso tudo, eu acho que nós precisamos dos técnicos que realmente acompanharam e que fizeram todo esse trabalho, inclusive o estudo do que poderia e não poderia ser feito dentro da planta genérica de valores para poder estar acompanhando aí a legislação. Tá? Então, essas questões eu pediria realmente que fossem direcionadas para a equipe técnica que trabalhou diretamente na planta. Tá ok? Eu queria fazer outra pergunta. Sou muito inteligente. Sou muito habilidosa. Só está vendo para onde que a coisa lá vai. Para onde que a coisa... Não, vereador, não é isso. Desculpa te interromper. Mas é porque realmente são detalhes. Igual esses questionamentos do senhor. Questão de área de construção. Por que a gente não pode simplesmente elevar os valores? Pode ter certeza que se nós pudéssemos ter feito isso, nós já teríamos feito. Se nós não fizemos, é porque nós temos impedimentos jurídicos que nos levam a não poder fazer. E aí eu pediria que a nossa Profaz, a nossa Procuradoria de Fazenda, o pessoal da tributação, né, da área de tributação, eles dessem a vocês o melhor respaldo tributário, da legislação tributária nossa. Tá? O que eu vou dizer aqui, que eu sei que é porque precisa seguir realmente a planta ela é genérica e ela precisa que tudo esteja englobado. Mas eu não tenho aqui elementos jurídicos aqui para poder estar colocando para os senhores. Tá? Com a permissão do vereador Edson, mais uma vez, vereador, só para tentar entender melhor. Nesses milhares que estão pagando, milhares de contribuintes que pagam menos que a cota básica, muitos deles têm, sim, direito à cota básica. Sim. Mas, mesmo assim, não pagam o valor estabelecido da cota básica. Parece que a renúncia de receita é clara. E eu vou até além. É mais do que a renúncia de receita. O município está pagando para eles. Porque se o valor menor é o da cota básica e está se cobrando centavos... Então, Suzana, eu acho que isso é muito sério. Olha só, para começar, a pessoa, para ela entrar com pedido de cota básica, ela tem que preencher os requisitos. Pode ser que não. Pode ser, por exemplo, que a pessoa, às vezes, ela tem direito à cota básica e ela não entra com pedido. Ela tem que requisitar a cota básica. Né? Se ela não requisita, o município não tem como saber se ela tem direito ou se ela não tem direito à cota básica. Mas nesses casos aqui, o interesse é do município, não é da pessoa, não. Que ela está pagando menor que a cota básica, qual é o interesse dela em querer a cota básica para pagar mais? O interesse é do município, e o município precisa dessas pessoas. Sim, mas só que... e aí, volto a falar.
se não teve um pedido ali de cota básica, se não tem pedido de cota básica, se eles estão pagando a menos, é por quê? Porque não preenchem o requisito e a nossa planta está tão defasada e nós não temos como subir o preço só daqueles valores. Nós não podemos subir o valor de quem está fora da Não é da subir cota o básica. valor, é nivelar no mínimo determinado pela lei, que é a cota básica, a essas pessoas que estão abaixo desse valor da cota básica, somente isso. Sinceramente, eu gostaria, no caso, que essa pergunta fosse direcionada ao nosso setor jurídico, tá? Porque já foi colocado, e aí eles com certeza têm um embasamento jurídico melhor disso aí, já foi colocado que isso não é possível. Isso é necessário realmente uma lei que tenha a previsão dos valores que vai subir e que não vai subir, tá? Porque, olha só, e aí talvez até eu entenda. Vamos supor que nós não estivesse passando por essa situação. Poderia acontecer, sei lá, de que algum imóvel realmente não tivesse valor nenhum, que fosse um valor muito abaixo. Pode acontecer, sim, que seja o valor de um imóvel seja tão baixo que não seja não Mas vá a nem maioria desses aí não se enquadra nisso, não. Tem condomínios, pessoas ricas. Com certeza que não, com certeza que não, com certeza. Tá? Mas, assim, o valor, poderia acontecer isso, de realmente algum valor atingir abaixo da cota básica. Se, às vezes, uma fração de terreno, alguma coisa assim. Então, eu acho que tem que haver um tratamento igualitário para todo mundo. Ou você tem que tratar todo mundo de forma igual. Tá? No caso, né, a parte nossa jurídica toda entende que a planta ela tem que ser realmente atualizada como um todo. Tá, ok? A senhora... Não sou não. Sei que Sou é. não. Parte A tributária, senhora, não. só curiosidade, a senhora sabe como é que foi formulada a elaboração da planta de valores 93? Não A sei. senhora não sabe, não? Não sei. Eu queria convidar a senhora só a estudar. Que as pessoas nessa casa deviam ler, deviam estudar. Qual foi o ponto de referência? Quem que as pessoas? Quem que as pegaram? A proposta original, como é que foi alterado pela Câmara. Isso tem uma história para a gente chegar aqui. E o que o vereador Marcos Diniz está falando é que quando as pessoas chegam, a senhora está usando assim, um termo assim, muito rico, mas não é verdadeiro. Quando a senhora fala que a comissão tributária, eles não teve comissão nada, não. Essa CPI vai mostrar a chacota que eles fizeram para o município. Essa CPI vai mostrar. Eu vou tornar público, na hora certa, quem que é essa comissão, o que eles fizeram. Para chegar, vai vir pessoas que falam, não teve isso não. Vão vir. Não é o caso da senhora. Então, essa falta de ciência, falta de justiça, por que não altera? Por que a senhora, que tem capacidade moral, todos os vereadores aqui gostam da senhora, não pode chamar o procurador, entrar em contato com o nosso procurador, entrar em contato com o nosso presidente, fazer uma comissão rápida, e para mudar, principalmente, a priori, os 17 zoneamentos. Ora, a realidade de Divinópolis hoje é outra. Então, eu não sei, não tem muito tempo que não converso político com o vereador Marcos Diniz, mediante corre-corre, mas se a gente não resolver isso primeiro, doutora, essa questão que o senhor fala até da justiça tributária, que eu concordo, se a gente não resolver esse problema desses 26.200 imóveis, se a gente não resolver, não arrumar uma alternativa, e mostrar para essa casa, e mostrar para o povo que não pode, eu não sei, alguém podia me ajudar aí, quanto que é uma guia expedida pelo correio? Quanto você paga? A taxa expediente é R$9. Me parece que acho que é 1,80, alguma coisa assim. A guia do correio? Agora só tira a base, então, R$9,
vamos pôr 2,11, uma pessoa que paga 8 centavos de imóvel, ele está pagando o preço de quase 14 lotes. Olha A prefeitura, o vereador Max foi muito honesto. Nós estamos pagando para esse povo, Com doutora. certeza. Nós estamos tomando um prejuízo. E o povo não quer ver isso. Agora, só, Edson, só um detalhe. Por exemplo, nós estamos aí, você está falando de 26.200 imóveis. Nós temos que pensar da seguinte forma, nós não podemos simplesmente pegar esses 26.200 imóveis e simplesmente passar isso para a cota básica. Porque nós temos, igual o vereador colocou ali, nós podemos ter nessa situação de 26.200 imóveis, vamos supor, um condomínio de luxo ali, algum lote de condomínio de luxo. Não é justo também a gente pegar esse condomínio de luxo e passar ele para R$ 16,80, lá, o valor R$ 17,96, a cota básica. E como que ficam os outros? Suzana, se me permite, Edson também? Entendeu? Assim, a questão uma coisa não é assim, essa. assim, A questão não se permitir. Não é colocar só os 26 mil que está abaixo do preço abaixo da taxa de Secretária, a questão é não se permitir o pagamento de um valor menor do que da cota básica. A questão é esta. Agora, é claro, se nesse meio aí de 26 mil tem condomínios, e tem, nós sabemos que tem, esse tem que ser reajustado de acordo com a lei. Mas não se permitir que se pague menos que o valor da cota básica para ninguém. Tá, mas aí, o que acontece? Nós, hoje, nós precisamos de arrumar esse, porque, por exemplo, tem 26.200 pagando menos. Então, tá, nós vamos reajustar o dele. Aí, então, pô, a gente coloca lá, condomínio de luxo, vai pagar R$1.000. Mas e os outros que estão em volta pagando R$200, R$300? É justo? É as duas coisas. É as duas. Por isso, tem que ser feito. Por isso que tem que ser feito tudo. Alô. Não dá para você mexer só nos 26.200 imóveis. Nós temos que mexer em tudo. Porque nós podemos correr o risco de dentro disso aí que está abaixo, só os 26.200, eu não posso pegar os 26.200 e passar isso só para a cota básica. Aí eu tenho que colocar ele no preço de mercado. Mas e os outros que estão em volta dele? Aí eu vou deixar eles com valor. Isso também não é justo. Então, por isso que tem que consertar tudo. E se não fizesse os dois? Hã? Nós, por exemplo, deixa eu falar para o senhor, o plano diretor é claro no artigo 92. Quem que tem que atualizar o cadastro não é vereador, não. É o cadastro que tem que ser atualizado. Pois olha, para o cadastro ser atualizado, a gente precisa aprovação da planta. Vamos pegar a tese da senhora, vamos concordar com ela, em tese. 26.200 imóveis, está certo. Tem alguma mansão nisso aí. 1, 2, ou 3, ou 4. Mas o cadastro, ele vai ter que ir a campo atualizar. Então, o que nós estamos querendo dizer, e parece que até que enfim, né, hoje que teve uma voz de apoio, o que nós estamos querendo, nós não estamos querendo entrar no mérito do PT do senhor, do Júlio, meu, do prefeito, do bispo. Não é esse, não. O que nós estamos aqui, o mérito, a questão objetiva aqui, aí vem várias versões políticas, de uma melhoria, de uma ponte, que a pessoa comprou o terreno, que paga 8 centavos, que vai continuar pagando. Então, o fato objetivo é o seguinte, porque quase 1/3 de Divinópolis está fazendo isso. Ele está fazendo na cara da senhora, na minha cara, na cara do prefeito. Não teve aprovação da planta, por isso. Por isso que nós mandamos a planta. Porque está tudo defasado. Mas por que então não muda o zonamento primeiro? Nós temos prazo. O fato gerador, nós estamos agora em maio. Se a senhora liderar, chamar o presidente... Mas você fala mudar zoneamento de quê, exatamente? Esse 17 zonamento, porque hoje a questão é para o GREBA, é para o lançamento de zonas, é por extensão. E nós não podemos fazer isso. Divinópolis mudou. Divinópolis mudou. Olha, o que eu sei é que a planta foi feita dentro de critérios, ali foram divididos, as áreas foram divididas e verificados os valores. Em 93. Não.
Foi a planta nova que está nessa casa aqui, foi revisto por zonas, foi toda revista. Mas não foi aprovado. Não foi Não aprovado. foi, mas é isso que nós estamos tentando fazer. Mas isso que eu estou falando para o senhor, não tem jeito. Se o anexo 2, que está nesse projeto aqui, não tem jeito, vai ficar do mesmo jeito. Qual que é o anexo 2? O anexo 2 da lei que mandou para cá, eu passo para o senhor aqui. Está aqui. Aqui, ó. Está aqui. Tabela de valor, metro quadrado de construção, casa geminada, apartamento. Aqui o prefeito não tinha mandado. Não tinha mandado para essa casa. Mandou, agora mandou. Mandou depois que eu fiz a crítica. Mandou. Aí mandou. Aí na hora que o povo viu, é isso que eu estou querendo dizer para a senhora. Até que, enfim, parece que... Deixa eu estar aqui. É papel demais, tem aqui. É isso que eu quero mostrar para a senhora. Como é que o prefeito ele vai chegar e mudar a planta baixa do menor valor em 404%. O que eu estou querendo dizer para a senhora é que nós devemos fazer uma planta genérica de valores evolutiva para 2020, 2021, 2022, é deixar de ser política de governo, deixar de ser política do governo e passar a ser política de governo, onde que a Câmara futura e a sociedade futura não vai ter esse problema. Se a gente não terá isso, nós vamos ficar nesse sofrimento e nessa raiva constante. Então, se a gente não sentar, que isso, essa CPI, isso aqui não é para condenar ninguém, não. Isso aqui não é para não sentar ninguém, não. Isso aqui é um instrumento que nós temos para investigar algo que nós julgamos ser errado. Se a gente tem tempo ainda de provocar o presidente, provocar o procurador dessa casa, o doutor Bruno tem umas ideias que nós já tivemos conversando, que eu acho interessante. Aqui ninguém quer parar a cidade, não. Ah, porque está perseguindo. Eu paguei teu preço com o nome da minha esposa, da minha família, essa semana aí, mas vai ser outros 500. Que agora foi quebra de sigilo fiscal, o crime é maior. Uma mentirada danada. Não é isso, não. Não é esse ataque pessoal tentando perseguir ninguém, não. É uma conversa franca. O vereador Marcos Vinícius colocou muito certo. Nós estamos pagando, esse povo não paga 8 centavos. Porque se a taxa de expediente 1 é R$9, com o correio 11, um lote, nós estamos pagando 10 e 20 para manter esse cadastro, por lote. E eu sou revoltado, eu sou bravo, eu quero impor. Aqui não tem isso, não. Eu acho que o Marcos Vinícius foi muito feliz hoje. Eu acho que tem que sentar os dois procuradores, manter o conflito jurídico. Eles estão aqui nessa casa, eles verem, chegar, eles ser o porta-voz. Quando for entrar a política para ser aprovado ou rejeitado, nós temos tudo para ter uma aprovação disso aqui. Nós temos tudo para fazer um trabalho conjunto, mas não para o meu partido, não para o meu mandato. Passa a ser política de governo, independente que vencer o próximo prefeito. É isso que nós estamos tentando falar. Concordo. Inclusive... Agora, se não chegar e resolver essa questão de quase 1/3 do doutor Suzana, eu acho que nós não temos um argumento moral para avançar sobre isso. Agora, tem alternativa? Tem. Bismarck, o grande pensador alemão, ele fala que se as pessoas soubessem como são as leis a salame, não é isso, doutor Bruno? Ninguém usaria. Lei é coisa para ser mudada. Se não agrediu os 5 princípios da Constituição, do artigo 37, ela pode ser alterada sim. Mas não é possível que nós não vamos dar conta de resolver isso. Quando nós descobrimos isso aqui, e aqui teve 2 vereadores que puxaram essa carreta, que foi eu e o vereador Marcos Vinícius, a sociedade não acredita. Você não acredita, Júlio? Você mesmo falou que não sabia. Nós que somos vereadores, que fiscalizamos o executivo, também nós não sabíamos. 8 centavos. 8 centavos. Então eu estou achando que está cheio de gente de boa vontade. Né? Eu sei o sofrimento que o senhor está passando.
Eu não quero parar a cidade, não. Eu moro aqui, ué. Eu não vivo sozinho na sala, lá em casa, não. Eu quero que a cidade seja melhor do mundo. Eu costumo chamar Divinópolis do porão do céu, de uma forma carinhosa. Ninguém que gosta de Divinópolis mais que eu. Mas também não gosto mais que ninguém também, não. Eu acho que cada um tem o seu olhar, tem o seu valor. É isso, doutor Suzano. É isso que está essa amargura. Não é esse caça. O Galileu, ele fez 70% dos loteamentos, foi ele que fez. Fez. Já está o verbo no passado. Nós temos que saber agora. Eu tenho um projeto que chama de trás para frente. Eu acho que, por exemplo, arrumar alguma questão de uma taxa. Eu acho que nós temos muita coisa para fazer. Nós que nós estamos em dúvida, aquilo que o Marcos falou, chama o Júlio, chama o Pancho, chama o Orichides, chama quem for para ajudar. Aquele que se identifica mais com aquela visão técnica. É isso que nós estamos querendo, doutora. Né? Agora, só vai assustar com os depoimentos que vai vir aí. Esse discurso que fizemos um trabalho científico, isso o povo vai cair para trás e rir. De científico não teve foi nada, doutora. Foi um empirismo. A toda forma. Só para concluir, bom, nós confiamos nos técnicos que fizeram todo o trabalho, tá? A gente vê que realmente existe a necessidade hoje de fazermos essa atualização da planta. O município se encontra realmente num caos, precisamos rever a planta por uma questão legal, por uma questão mesmo financeira, que hoje nós não estamos conseguindo realmente manter o básico dentro da cidade. Está aí, né, a questão dos tapa-buracos, estão falado que nós não estamos conseguindo fazer, e uma série de outras despesas que nós não estamos conseguindo cumprir, devido realmente à falta de recursos, devido à falta de receita dentro do município. O buraco é muito grande. A gente conta realmente com essa CPI. Eu parabenizo a abertura da CPI, que é uma forma de entendimento, né, de como que a coisa está sendo levada, de como foi feito, dos porquês. Acho plausível que seja realmente chamada a essa casa a nossa equipe técnica que fez a revisão da planta, para que os senhores tenham, né, conhecimento aí da forma como foi feito, das normas que foram aplicadas, de tudo que foi feito, até para tirar uma conclusão, se realmente tem alguma falha ou não. Eu acho que é muito importante, né, que a casa tenha essa visão. E a gente realmente conta, né, que os senhores tenham aí a sensibilidade de rever a situação do IPTU da nossa cidade, porque realmente hoje está impraticável da forma como está. Tá? Estou aberta a qualquer outra pergunta que os senhores queiram fazer. Presidente, só para encaminhar, Também aproveitando a secretária, queria pedir à senhora, secretária, se pudesse trazer para a gente esta informação, se é possível, sem prejuízo da discussão e da votação da nova planta de valores, na sua revisão, na sua atualização, conforme determina o plano diretor, sem prejuízo. Mas se já é possível, de ofício ao município, haja vista que a lei da cota básica já fazer o nivelamento, o alinhamento dos valores inferiores ao valor da cota básica, já de pronto, de ofício, haja visto que há uma lei já nesse sentido, se já se pode fazer isso sem prejuízo da discussão e da votação, da revisão e atualização da planta de valores. Sim. No caso, a proposta, então, que eu estou entendendo, seria todos aqueles que pagam valor inferior à cota básica, passar para o valor da cota básica, sem prejuízo. Tá. Tá certo. Eu vou verificar junto ao nosso jurídico lá, levando-se... Fazer um encaminhamento para fechar, a senhora poderia avisar o nosso presidente e pedir ele para convidar o doutor Bruno. O doutor Bruno tem umas ideias interessantes. Ele tem umas ideias interessantes. Às vezes a gente conversando de uma forma rápida, informal, ele tem umas ideias.
que eu comungo, eu acho que seria menos agressivo, menos indecente, né, as ideias que eu tenho. Eu acho que poderia convidar, se tiver essa proposta encaminhada pelo Marcos Vinícius, esse encontro de fomento jurídico entre os procuradores do município e o procurador da Câmara, para ver se chega num acordo. Eu acho que nós temos muita coisa a evoluir se a gente resolver primeiro essa aberração. Talvez o governo está dando um discurso para todos os vereadores reverter o voto deles, de ter, às vezes, 17 votos. O que impede nós hoje não avançarmos nessa questão tributária é essa indecência tributária. Quase 1/3 pagando isso. Então, olhe isso com carinho. Olhe isso com carinho. O doutor Bruno, ele está à disposição. Né, às vezes, 2 olhares jurídicos, porque aqui está uma coisa também, tem que falar a verdade. Aqui dá que é constitucional, sobra Paraná, o prefeito fala que não é, e aqui nós acata a função também. Então, isso aqui nós temos que mudar. Então, sentar os 2 procuradores para ver o que pode fazer. A única coisa que eu já coloco de antemão é que o fato de passar, se fosse possível, né, vou verificar isso com o nosso jurídico, mas o fato de passar todo mundo para a cota básica, isso não resolve a questão de justiça social dentro do município, isso não resolve o problema de caixa do município, tá? E isso não resolve questão de justiça social também. Isso não iria resolver de forma alguma. Tá? Até porque a gente poderia até correr o risco aí de cobrar talvez a mais, não sei, de repente, de alguém que não, então, realmente teria algum imóvel que pode ser que seja um imóvel totalmente sem valor e seria cobrado a mais. Bom, não sei. Tá, mas então tá bom. Então, e se a gente buscasse uma alternativa? Cota básica, pré-requisito, lei complementar 049. Olha, mas tem uns imóveis, e de nós está a base da cota básica. Esse povo está desprovido. Não tem legislação para eles. Não tem. Então, é isso que, às vezes, a gente poderia fazer um zonamento especial. Sabe? A gente poderia fazer um zonamento especial, né? Aquele bairro, por exemplo, eu não sei. Não, mas não é por bairro. Aí, no caso, por exemplo... Deixa eu te falar, eu estou fazendo só a chuva de ideias. Então, a gente sentar, vamos supor aqui, nós temos aqui, que no Terra Azul, temos 1.500 e tantos imóveis. Eu estava aqui agora, é isso aqui, o Jardim Candidez, poderia arrumar uma alternativa de transição. Às vezes poderia ser revisado que 10 anos. Eu acho que isso, eu acho que aí... Como é que nós vamos votar um imóvel, uma planta genérica de valores, que a população sabe hoje tem 26.200 lotes por centavo. Então, eu acho que está na nossa mão primeiro esse debate de fomento. Doutor Bruno está e a gente tem que ver também, isso aí, no caso, eu acho que o que a gente precisa ver é realmente a questão legal, da forma como, porque a planta genérica de valores, ela tem um formato que ela tem que se adequar. Né? A gente tem que também ter uma questão legal, tem uma série de normas que tem que ser seguidas. Mas isso é a primeira coisa que nós estamos falando, pois o princípio da legalidade. Isso é a porta da conversa. Então, a gente tem que ter um certo cuidado aí, né, de ideias e de questões, para a gente também não sair fora da questão legal. Passamos a fala ao vereador Eduardo. Só para completar aí, eu acho que é interessante sim, o que o vereador Edson Souza quis dizer, Suzana, tipo que fosse através de um decreto, uma revisão de lançamento do IPTU hoje. Ninguém pode pagar menos do que a cota básica. Ninguém, seja lote, seja pré-lote, seja pré-construção, o que for. Isso é a sugestão dele. Né? Eu acho que isso cabe sim um estudo e futuramente... Sim, eu vou verificar. E para encaminhamento, senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse para a gente ouvir pela comissão 2 servidores da prefeitura, sugestão, se for acatada pelos nossos colegas vereadores, eu ficaria satisfeito também, que é o Fernando Ferreira e o Márcio Azevedo. Sim. Eu gostaria de ouvir esses 2 membros também do Executivo, eu acho que eles
podem contribuir para algumas dúvidas e Com até mesmo as certeza. que não foram respondidas aqui hoje. Sim. Obrigado, presidente. Só para aproveitar a sua fala aí, Agradeço. até aproveitando que o Edson também fez um encaminhamento aqui, talvez nós poderíamos ouvir a segunda-feira, que é o Kleber Adriano, do Conselho Regional de Corretores, e o Marcos Vinícius. Eu acho que aí no caso, inclusive com a vinda do Márcio Azevedo e do Fernando, essa questão que vocês me pediram, eles já, eu gostaria que essa questão levantada do IPTU de cota básica, ser o mínimo, pode ser questionada a eles, que eles vão ter um respaldo legal aí para estar respondendo para vocês. Tá ok? Queremos agradecer a presença de todos. Vocês têm a palavra livre para sugestões, críticas. Que nem o Edson falou assim, eu acho que é a primeira CPI no Brasil que é aberto, igual assim, nós já ouvimos 4 depoentes aqui, nós estamos tentando reconstruir uma coisa que, infelizmente, não pensaram, talvez não é que pensaram, achou que estava vivendo uma mil maravilha, mas é uma forma democrática. Eu acho que é a primeira vez que se houve 4 depoentes, 2 depoentes, os depoentes que vêm, eu acho que isso é inédito no Brasil. Se eu não sei falar, eu falo assim, nós estamos aqui, aceito as sugestões, críticas, palavras com vocês. Não, a gente tem mais a que agradecer. Eu acho que esse trabalho é extremamente importante, até para compor, no caso, a opinião dos senhores aí depois, a votação e tudo mais. É muito importante que esse trabalho esteja sendo realizado para se chegar a um consenso realmente do que precisa ser feito na nossa cidade. Obrigada. Eu gostaria apenas de falar uma coisa que, em complementação ao que o vereador Marcos Vinícius me fez com relação ao empréstimo, se já estava definido, se não estava definido, o que já tem de verdadeiro e real nisso. Assim, eu fui uns incentivadores a conseguir esse empréstimo em função da necessidade de execução de vários serviços e a gente não ver linhas de crédito diferente dessa de financiamento de obra. Pelo governo estadual, todo mundo sabe que a gente não pode esperar muita coisa. E o governo federal reduziu, e está reduzindo, todos os ministérios que nós fomos lá no ano passado e esse ano, eles estão reduzindo muito o valor dos investimentos. E eu digo isso porque eu recebo diariamente várias solicitações de moradores, indicações de vereadores querendo obras para melhorar a situação dos moradores dos bairros, às vezes coisas até do próprio Ministério Público, que os munícipes vão no Ministério Público, eles exigem que a gente faça as obras, e nós não temos condição financeira, isso é conhecimento de todo mundo, que a gente não tem condição financeira para atender essa demanda, muito menos parte dela. Tá? Então, a forma que eu vi que a gente pudesse fazer uma captação de recursos para poder melhorar as condições de Divinópolis, do que ela precisa, foi através desse contrato de empréstimo. Tá? Então, por isso que nós estamos negociando isso junto à Caixa, e depois que tiver tudo pronto em mãos, encaminharemos também para a Câmara para aprovação da autorização da lei. Queria fazer uma pergunta, já que você tocou nesse assunto, Júlio. Pois não. Audiência pública. Eu achei, sim, até muito corajoso e histórico da sua parte, você falar que foi o ideólogo desse empréstimo. Não, eu fui um incentivador, é diferente. Claro, apareceu a linha de crédito. Mas se você for incentivador, você foi o é ideólogo. Hein? Uai, vamos fazer isso e tudo, então, eu achei até interessante você falar que foi o primeiro, que isso, tudo. Então, só assim, em linhas gerais, que tem uma coisa, qual o tempo de pagamento, qual que é a taxa de juros, a carência, e quando vai começar a pagar e quando vai terminar? 24 meses de carência, 96 meses para pagamento. Então vai começar a ser pago, se sair agora, vai ser pago 2022. Se você sair em 2021, Só queria saber esses dados, já que você tocou no assunto, que aqui no corredor... Mas no período de carência, você paga os juros do valor que você captou. Tá?
só não amortiza. Mas o que a gente conseguir pegar, executar de obra e efetivamente efetuar o pagamento, a partir do mês seguinte, a parte de juros começa a correr. Seria, então, um comprometimento para 2 governos futuros. Aliás, 3 governos futuros, né? 96, de carência, mais 3 governos. Mas com um detalhe, nós estamos fazendo de tal forma, porque nós tivemos essa dificuldade, quando entramos, de não ter recurso para executar a obra. Os recursos que a gente tinha eram do governo federal, que estavam travados. Nós custamos, aos poucos, foram limpando isso. Então, nossa preocupação não é só com essa administração, não. Nós estamos prevendo a execução dessa obra até final de 2021, onde o prefeito que entrar, ele vai ter, no mínimo, um recurso garantido para ele dar início às obras. Tá? Não vai ser tudo gasto nesse governo, não. Só para terminar, você que tocou no assunto, nem... Pois não? Tem um programa de rádio que fala que a obra não pode parar. Eu acho até interessante, a obra não pode parar, do pastor Carlos Sátiro. Mas que obra é essa que não pode esperar? Sim, uma obra assim, do impacto antropofísico, social. Tem uma obra que tem um impacto, você poderia citar qualquer? Não, nós estamos trabalhando muito com parte de pavimentação, tá? Nós temos recuperação de canalização de córregos, recuperação, porque tem muito córrego do projeto Soma, já caiu paredes, nós temos que resolver isso, tá? E a parte também de drenagem pluvial, porque a gente tem muita inundação aí na cidade. Então, são os serviços que a gente está investindo, é só em infraestrutura. Ô, Júlio, Palavra aqui. Acho que essa discussão, assim, Não, mas eu só quero colocar. Muito simplista agora, na hora oportuna, inclusive com os presidentes dos bairros, líderes comunitários, uma discussão bem ampla, na hora oportuna iremos fazer. Acho que agora é muito precipitado até qualquer digressão sobre isso. Sim, inclusive temos que fazer não, só um esclarecimento, porque ficou mais ou menos vago, se ia pegar o empréstimo ou não ia, nós estamos trabalhando para concretizá-lo. Pode ser que não, isso tudo mas estão trabalhando para concretizar. A gente precisa analisar, isso vai passar, obviamente, pela análise também da Fazenda. Se o prefeito, né, decidir de fazer qualquer tipo de financiamento, com certeza virá um impacto para a Câmara, vai haver uma discussão ampla ainda junto com o prefeito, sim, né, das questões do que é viável, do que não é viável. Então, isso ainda, eu acho que ainda passa ainda por um bom estudo ainda. Senhor presidente, só para ficar claro aqui, né, o Júlio fala com muita precisão e é uma discussão que eu tenho aqui em plenarinho muito com o Adair. É só para deixar bem transparente, claro, que nem sempre a capacidade de endividamento permite a você fazer a dívida. Para mim, eu vou falar para você, porque você que tocou nesse assunto, como líder do governo, isso que você quer fazer é loucura. O município não dá conta de pagar. Eu queria que você, antes de me respondesse, alinhasse com o prefeito, com a base governista primeiro, antes de você sair falando o que você falou aqui hoje sobre empréstimo de 40 milhões. Não, eu queria apenas esclarecer o seguinte, que a gente não faria nada sem ter condição, que teria condição de pagar. Então, na consulta prévia que foi feita para a Caixa, todas as informações do município de receita e despesa foram passadas pela Caixa. A Caixa encaminhou para Brasília para análise pela diretoria da Caixa e passa também pela Secretaria Nacional de Fazenda, a SNF federal. Todos eles, o relatório que foi encaminhado pela SNF para a Caixa é que esse valor de capacidade de endividamento da Prefeitura, hoje, pelo histórico dela, é muito superior ao limite, a esse valor que a gente está solicitando. Queremos agradecer a presença de todos e, em nome de Deus, encerramos essa oitiva. É seu. Recebeu? Ok. Abração.